Olá! Muitas vezes as pessoas me perguntam sobre o que eu usaria como canivete numa situação X, Y, Z. E hoje eu vou explicar sobre isso. Então, eu carrego sempre que eu viajo esse canivete. E dependendo para onde eu vou, esse canivete. Vou tirá-los das suas respectivas bainhas e vamos ver o que nós realmente precisamos. Quem precisa do abridor de lata com chave de fenda hoje em dia? Vejam bem, não importa o tamanho do canivete, o abridor de lata e a chave de fenda são do mesmo tamanho. Então, não vejo uma situação que não seja de abrir uma lata, pois essa chave de fenda aqui é para parafuso raso. Eu acho que vocês já devem ter visto o vídeo que eu explico sobre todas as chaves de fenda. Eu já expliquei sobre todas as ferramentas. Vocês podem ver no histórico tudo isso. Abridor de garrafa. É uma coisa que está cada vez mais em desuso. Até garrafas de cerveja hoje já tem uma argolinha para abrirem. Então, é uma situação diferente. A chave de fenda dessa grande, ou seja, tanto uma quanto outra, são muito úteis. Essa aqui ainda tem trava e essa aqui não tem trava, mas ela é bem forte e vale muito a pena. Mas você precisa de uma chave de fenda ou você pensa que vai precisar? Uma coisa é aquilo que você precisa no teu dia a dia. E outra coisa é aquilo que você pensa que vai precisar no teu dia a dia. Aqui nós temos essa chave Phillips. E aqui nós vamos ter de tirar essa ferramenta para alcançar uma chave Phillips similar, parecida, quase igual. Então nós temos aqui a chave Phillips. Só que o Workchamp ainda leva a vantagem de ter uma outra chave Phillips atrás da tesoura. Uma chave Phillips pequena, que está aqui, e que o Swiss Champ não tem. Ele perde nessa questão. Mas você precisa sempre da chave Phillips. Se você levar em consideração que atualmente há uma tendência mundial ao uso da chave Torx, começa a ficar difícil, né? É uma situação bastante delicada. Alicate. Você acredita realmente que você precisa de ter um alicate à mão? Desse tipo de alicate? Ou você vai precisar realmente de um alicate de verdade? Um alicate do tipo desse aqui. Há uma diferença muito grande. A parede de um e a parede do outro. Como eu sempre digo, o alicate é apenas um macaco gordo. Ele não serve para praticamente nenhuma ferramenta dedicada, nem um alicate grande. Mas vamos lá. O que mais que vocês vão ver aqui do dia a dia? Isso aqui é uma ferramenta extremamente útil no teu dia a dia depois que você passa dos 40. Quer dizer, alguns levam mais tempo. Eu, por exemplo, levei mais tempo. Só depois dos 48 que eu precisei de óculos. Antes disso eu não precisava. Mas a lente sempre ajuda. Hoje, para mim,
ela me ajuda muito, senão eu tenho de usar a lente do celular. Ferramentas interessantes. O serrote de madeira é uma ferramenta que eu acho espetacular, desde que eu precise serrar uma madeira. Se eu não precisar serrar uma madeira, não vejo grande função. Talvez uma barra de chocolate para fazer um chocolate em pó, pode ser ralar queijo, pode ser para uma macarronada. Não vejo muito mais do que isso. Ah, a lima, não podemos esquecer a nossa lima. A lima, um desenho mais moderno, e que agora passou para a extremidade também no Workchamp, é serra de metal e lima. São duas ferramentas que são úteis, mas vai ser utilizado o tempo todo? Você vai precisar realmente disso tudo? Então veja bem, se você realmente acredita que precisa de todas as ferramentas que estão nesses canivetes, você pode tê-los. Mas se você não precisa de todas essas ferramentas, para que carregar uma coisa maior se você não vai precisar? Eu, por exemplo, carrego isso aqui. Esse aqui vem na minha pochete. Está aqui que tem a lanterninha, vocês já devem ter visto o vídeo sobre isso. Esse outro, a mesma coisa, tem uma lanterna aqui e o canivete aqui que vai numa mochila. Acabou. Agora, existem outros tipos de canivetes que as pessoas acreditam que são coisas fantásticas. Eu vou dar alguns exemplos de canivetes que as pessoas acreditam ser espetaculares. Isso aqui é para defesa pessoal, para você furar o amiguinho, essas coisas todas que eu acho simplesmente abomináveis. Mas respeito quem tem essa ideia. Não acredito que um cidadão comum, não treinado militarmente para isso, possa alcançar algum sucesso com esse tipo de ideia. Então, para mim, isso está fora. Mas tem gente que acha que isso daqui é fantástico. Não é o meu caso. Existem outros tipos de canivetes nesses padrões, com esses parâmetros. O nome do canivete, esse aqui é um modelo veterano. Então, dá a ideia de que você é quase que um Rambo porque tem um canivete desse. Não. Vamos pensar de outra forma. É uma peça estruturalmente muito bem desenhada, com uma lâmina bastante pesada, e é uma peça apenas para um uso, digamos assim, um pouco mais robusto do que outros canivetes. Mas nós temos canivetes bem mais robustos, digamos assim, para um uso pesado. E detalhe, esse canivete aqui, apesar de ser todo robusto, todo bem trabalhado, ele é um canivete que não vai infringir nenhuma norma legal, porque ele tem menos de 9 centímetros de lâmina. Ele, na verdade, tem 89 milímetros, a lâmina total, considerando daqui, e não apenas a área de corte. Então, vocês estão vendo que é um canivete robusto, mas que não é para outra coisa a não ser robusto, para serviços mais pesados. Existem ainda outros modelos. Esse aqui é muito badalado, toda hora a gente fala nele. Quem é que não conhece o Ganzo 720? Nossa, como esse canivete é badalado. Tem uma parede que é algo fenomenal.
e a habilidade de corte dele acaba sendo perdida pela grossura da parede. Mas se vocês pensam que é só o ganso que faz isso, não. Olha a Sanremo aqui fazendo um parente dele aqui, ó. Sanremo faz, só que a Sanremo tem outro acabamento. Ela tem uma trava aqui, ó, para que você não possa abrir o liner lock. E você tem aqui, novamente, um desses canivetes super robustos e que por aí vão. E esses canivetes que tem ainda, tem esses canivetes aqui que são muito interessantes, que tem assistência na mola, ou seja, a abertura dele é com uma mola, então eles chamam de abertura assistida. Ele chega até aqui, ó. Aqui não vai mais, porque ele tem uma mola aqui, ó. Aí você pressiona, ao puxar, ele vem. É um canivete que eu, pessoalmente, acho interessante, bonito na coleção, ganhei de presente de um amigo. E assim vai. Mas eu vou mostrar para vocês um canivete que eu acho muito interessante. Esse canivete é o Y-Start. Teoricamente aço D2. A lâmina dele é robusta, mas não é nenhum absurdo. Totalmente full flat. Com rolamento. É um canivete muito interessante. Corta muito bem. Então é uma aquisição, digamos assim, para quem quer só uma lâmina de corte, interessante. Mas eu já mostrei outro dia desses um para vocês, que eu acho muito interessante para quem gosta de culinária. É esse ganso aqui. É um canivete bem interessante, porque olha só, tem 5, 7 centímetros de área de corte, mais ou menos, dá uns 7,5 centímetros. E isso é muito bacaninha para você cortar. Ele é resistente, você pode ver que ele tem uma parede grossa, mas ele não vai fazer nenhum trabalho assim. Ele é feito só para processamento de alimentos. Então, você tem um canivete interessante nesse sentido. Mas, voltando à nossa teoria, ainda tem outro aqui que é muito badalado, que eu me divirto em ver esse canivete sendo anunciado, principalmente nesses leilões, pelo quádruplo do preço que eles custam em loja. Veja bem, estou falando de 4 vezes o preço que ele custa novo em loja, e ainda o pessoal tem a cara de pau de botar assim, ó, raridade, antiguidade. Não, isso aqui não é nem raridade nem antiguidade. Isso aqui é um abacaxi, ou melhor, um canivete que tem mola para abertura assistida, ó, e que na hora do tranco só Deus sabe quanto tempo ele vai durar. Mas que seja. Vamos lá. O que acontece com esses canivetes todos? Que tipo de canivete você realmente vai precisar no teu uso? Vou mostrar aqui um exemplo interessante. Isso aqui é um antigo Wenger. O Wenger que era de pescador. Esse canivete é da época que você ainda usava um afiador de anzol. É isso mesmo. Isso aqui é uma peça para afiar o anzol. Hoje, um pescador, para competir, ele usa anzóis descartáveis. O anzol hoje não é mais de um aço inoxidável. Os anzóis hoje são feitos de um material que ele simplesmente, ao longo de uma pescaria no mar, por exemplo, no início do dia você tem um anzol, no final do dia você tem um pedaço de carvão.
ele oxida totalmente, ele acaba, é um anzol descartável, então não existe mais a função para afiar o anzol. E o que eu estou mostrando para vocês com isso? É que muita coisa saiu, deixou de existir. Eu vou mostrar para vocês aqui um canivete muito bacana. Esse canivete aqui é do grupo Demanda do Santo Grau. E aí, você chega aqui, ele ainda está muito, muito duro, porque esse é de coleção, numerado. Essa madeira é uma madeira chamada roxinho, que eu não conhecia, fui conhecer aqui. E ó, olha a hora do fechamento dele, ó. É um pica-fumo. Se eu não seguro a lâmina e não solto aqui, é melhor bater isso no dedo do que a lâmina bater nesse dedo. Mas é só para vocês terem uma ideia. O pica-fumo, acreditem, é o mais antigo de todos eles, que eu mostrei para vocês, e que ainda está em uso. Mas muita gente pode me perguntar, Marco, mas espera aí, como que um pica-fumo ainda pode estar em uso? Muito simples, eu vou explicar para vocês. É um canivete rústico, que é um desenho tradicional do Brasil, e que, quando eu falo tradicional do Brasil, entendam bem, é que no Brasil esse canivete já existe há mais de 100 anos com esse desenho praticamente imutável. Apesar do desenho desse pica-fumo aqui ser o desenho do Joseph Rogers. Então é outra história, vamos deixar isso para outro vídeo. E já tem vídeo sobre isso. Então, pica-fumo, que a gente não dá tanto valor, de certa forma, é um desenho tradicional nosso. E ele se mantém ainda hoje porque no meio rural ainda ele é utilizado. Existem vários desenhos de pica-fumo. Olha esse aqui como é que é duro, ó. Se eu bobear aqui, eu me corto com ele. Nem vou tentar forçar. Porque essas peças de coleção, o que acontece com elas? Elas têm o péssimo hábito do óleo secar. E quando o óleo seca, estragam. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que existe muito modismo de canivetes. Aqui, olha esse aqui. Esse aqui é um canivete antigo da Tramontina. Dá para ver pelo óleo que está nele, manchado já. E é um desenho tradicional. Então esses canivetes mais tradicionais vão sempre se manter no topo. Vocês podem observar o quanto os canivetes, por exemplo, da Victorinox já mudaram de formato. Olha esse canivete aqui, ó. Isso aqui é um canivete que não existe mais. A Victorinox tirou esse canivete de linha. Para quem não conhece, esse é o Master Craftsman. O Master Craftsman é como se fosse o Ranger, praticamente é igual ao Ranger, só que com chave Phillips no lugar de saca-rolhas. Tal como o Craftsman, que foi o último dessa linha grande com chave Phillips a sair. Ele é igual ao Handman, só que com chave Phillips. E aí eu pergunto, por que esses canivetes saíram de linha? Mas as funções deles não são necessárias? Bem, essa é a questão. Quantas coisas, como eu comecei a falar no início do vídeo, estavam em linha e hoje não estão mais? Quantas ferramentas nós tínhamos e não temos mais?
Bem, esse vídeo é um vídeo que ficou muito longo, eu sei que talvez nem todos assistam até aqui, mas seja como for, eu ainda vou falar muito sobre esse assunto porque tem me sido muito perguntado sobre isso. E eu espero poder contar com vocês novamente no próximo vídeo, se Deus quiser.